Minha tela tá aparecendo para vocês, né? Tá. Então, assim, E uma mensagem. Então, essa daqui tá lá no Drive. Eu peguei CESP 2022. Ela foi aplicada no TCE de Santa Catarina. Tentei procurar a prova e não achei essa prova, né? Então, o assunto aqui é sobre fiscalização de obra. Ele fala muito sobre a lei de licitação, né? Em aplicação prática. Então, qual que é a minha ideia aqui? Que eu peguei esse estudo aqui, estudo de caso, daí eu vou fazer uma leitura geral nele primeiro, daí depois a gente vai analisar parágrafo por parágrafo para tentar, juntos assim, achar irregularidades e apresentar alguns fundamentos, né, para poder pra fundamentar essas irregularidades. É isso que a banca pede. Tudo bem? Eu vou fazer a leitura aqui do conteúdo. São dois, três, quatro, basicamente são 5 parágrafos que tem que analisar, procurar os erros, as irregularidades, apontar os erros e fundamentar, né? Que normalmente aqui é com base na lei de licitação, né? Então, vamos lá. Durante o primeiro ano de execução da obra de construção de um prédio público, prevista para ser concluída em 3 anos, vamos marcar aqui, 3 anos de orçada em 100 milhões de reais. Então, concluída em 3 anos e orçada em 100 milhões de reais, cujo contrato estava de acordo com a lei de licitação, 14.133. E tendo sido adotado o regime de execução para a contratação integrada. Foi realizada auditoria por meio do qual foram constatados os seguintes fatos. O primeiro fato: medições. As medições estavam sendo realizadas por meio da quantificação dos serviços realizados no período e da multiplicação desses quantitativos pelos respectivos valores unitários. Vou destacar o ponto principal aqui: respectivos valores unitários dos serviços previstos no orçamento da contratada. Tendo o fiscal justificado esse procedimento mediante a alegação de que o valor da contratação, baseado na sua maioria em orçamento sintético, balizado pela tabela Sistema Nacional de Pesquisas, Custos e Índice da Construção Civil, que é a SINAP, era o mais adequado para evitar pagamentos indevidos. Então, esse é o primeiro caso, né? O segundo caso, aditivo contratual. Isso foi sobre medição. Aditivo contratual. Havia um aditivo contratual de acréscimos de serviço no valor de 10 milhões de reais. Lembrando que a obra, no total, ela custa 100 milhões, né? Para ser concluída em 3 anos. Então, um aditivo de 10 milhões de reais, fruto de diferenças de quantitativos entre a estimativa de custos de anteprojeto e o orçamento elaborado após a conclusão do projeto básico, né? Tendo o fiscal apresentado como justificativa o fato de que, por se tratar de contratação integrada, a distorção de quantitativos era tecnicamente aceitável, além de estar dentro do limite de acréscimos previstos em lei. Então, mais um ponto aqui para achar os erros. O terceiro. Alguém está querendo entrar? Mariana. O terceiro. Atraso na obra. Havia atraso de 1 mês no andamento da obra, em razão de um retrabalho na execução da estrutura do prédio, tendo sido causado por um erro de compatibilização entre o projeto hidráulico e estrutural, né? Erro de projeto. Ambos analisados e aprovados pela fiscalização. Além dos acréscimos dos valores oriundos de retrabalhos, a contratada pleiteou, em decorrência da dilação de prazo,
os custos com manutenção de administração local, tendo o fiscal concordado com a dilação de prazo, mas não com os acréscimos oriundos do retrabalho e da administração local. Então, esse é o terceiro ponto. Deu o quarto. Disponibilidade orçamentária, né? Nesse primeiro ano de obra, lembrando que foi executado um ano de obra, são 3 no total. Nesse primeiro ano de obra, havia uma disponibilidade orçamentária de 20 milhões de reais. A obra custou no total, vai custar no total dos 100 milhões, né? Então, nesse primeiro ano, havia uma disponibilidade orçamentária de 20 milhões de reais, embora o cronograma físico-financeiro contratual previsse 30 milhões. Para a execução dos serviços, considerado o mesmo período, tendo o fiscal relatado que o cronograma tinha sido mantido e, por se tratar de contratação integrada, os atrasos de pagamento oriundos da falta de créditos orçamentários eram riscos inerentes à execução de obras públicas, havendo posteriormente pagamento de juros de mora pelos atrasos. Então, mais um erro aqui para identificar, né? E, por fim, o último, a RT. Ao verificar a documentação da obra, o auditor observou que não havia anotação de responsabilidade técnica, a RT do fiscal, e que a RT do engenheiro responsável pela execução de obra era o do engenheiro detentor de acervo apresentado na licitação, e não do engenheiro que acompanhava fisicamente a obra. O fiscal justificou a falta de sua RT, alegando que já possuía uma de cargo e função. No que se refere ao engenheiro da obra, o indicado na licitação era o dono da construtora, né, que visitava eventualmente a obra, razão porque o fiscal aceitou o engenheiro residente, que, segundo ele, demonstrava grande experiência prática naquele tipo de obra. Bem, com tantos erros aqui, a gente vai ter que achar um deles, né, é o jogo dos erros, e apontar e explicar o porquê, né. Então, com base nas informações apresentadas nessa situação hipotética, redige um relatório técnico de auditoria em que sejam relatadas as possíveis irregularidades em cada um dos fatos constatados e sejam descritos com o devido amparo legal e técnico os procedimentos que deveriam ter sido adotados em cada caso. Agora, vou pedir a ajuda de vocês para identificar esses erros. Então, no primeiro parágrafo, aqui está falando de medição, né? É, vai ser por contratação integrada. Vocês lembram como é que é por contratação integrada? Sim, a empresa contratada é responsável por fazer o projeto básico e o executivo. Isso. E a prefeitura, vamos falar prefeitura, né? E o órgão público, a administração, ela é responsável pelo quê? Mas o Qual programa? anteprojeto? Isso, pelo anteprojeto. Então, a administração faz o anteprojeto e a contratada, ela vai fazer o projeto básico e o executivo. Tá? Ela vai ter 3 anos para isso, conforme o cronograma físico-financeiro, 3 anos, e o valor total é de 100 milhões. Então, na medição, foi feita que as medições estavam sendo realizadas por meio de quantificação do serviço realizado no período e da multiplicação desses quantitativos pelos respectivos valores unitários. Até eu marquei em amarelo alguns pontos aqui que acho importante, que é aqui que a gente vai tentar achar os erros. Vocês querem tentar achar o erro aqui do parágrafo 1? Ele estava fazendo a medição como se fosse uma empreitada por preço unitário, né? Estão fazendo como se fosse empreitada de preço unitário. A questão é, isso daí está certo ou está errado? Então, não sei se não acompanhei essa questão no começo do estudo de vocês. Eu não lembro se isso é permitido ou não dentro da contratação integrada. Não sei dizer. E quanto ao orçamento sintético da tabela SINAP, tem algum erro aqui ou vocês acham que está certo?
Acho que utilizar a Sinap, beleza, né? Tá utilizando o sistema referencial principal ali, né? Eu creio que o erro, eu não sei, não me lembro, eu não me recordo plenamente. Essa questão pro valor unitário, né? É, A medição por valor unitário, que seria, que nem o João falou, o regime por preço unitário. Se eu não me engano, tinha uma regra aí que. Mas aí eu realmente eu não tenho uma certeza, precisaria é. conferir. Eu vi que para fundamentar aqui é importante, nem que enche linguiça, mesmo que esteja errado ou certo, o importante Então, é fazer o mas se a texto. gente não tiver certeza, se eu não tiver certeza, é melhor ficar quieto, né? Porque tem outras coisas aí que a gente já tem certeza. Aí, tipo, enfim, vai que a gente cita aí que a integrada é só por global. Não, eu Provavelmente deve entendi que ser na algo avaliação dele, eles vão ver se você acertou ou não. Se você assim. acertou, você ganha pontos. Você achou o erro. Se não acertou, você não ganha esse ponto, né? Mas se errar, vai Pode ser ser que não tenha erro também, né? descontado ou não? Pode ser que eu não tenha erro, E aí exatamente. se fundamente, não tem erro, porque tal fato tá de acordo com a lei, parágrafo tal. Aham. Sim. Ó, já vou falando que aqui praticamente todos os parágrafos têm algum erro, né? Vamos ver. Cadê o... Então, vamos lá. Aqui, a contratação integrada, a empresa contratada, ela vai fazer o projeto básico e o projeto executivo. Então, ela é responsável por todo o projeto, né? Uhum. Então, o que acontecer ali de erro no projeto, qualquer coisa, eu acho que já estou adiantando demais. Então, vamos falar sobre o preço unitário. Aqui, o modelo adotado é o preço global. Não pode utilizar o preço unitário para a contratação integrada, né? Uhum. Aqui não há problema nenhum em utilizar o Sinap, né? Porque é uma das ferramentas que a gente usa, né? Não tem erro nenhum aqui em utilizar o Sinap. Mas utilizar como para um valores unitários não dá. Codificar pelos valores unitários. Tem que ser por preço global. Porque a administração ela não fez os projetos. Quem vai fazer isso, ela deu um valor global, um valor estimativo no anteprojeto, né? Aí cabe à empresa ela fazer o projeto básico e executivo, que pode tanto ultrapassar ou não, né? O valor global estimado pela administração, e vai ser considerado com base no valor global, não valor unitário, né? Então, esse é o erro, basicamente. Eu não sei se você tem uma descritiva aí do artigo que cita isso daí, ô André. Não, a gente procura aqui também, qualquer Ó, coisa. vou até. Vamos ver se passar para parágrafo 2, vou pegar o parágrafo 1 aqui, ó. Parágrafo 1 que é aceito pela banca, né? A irregularidade da medição está em adotar o critério de preço unitário em um contrato com regime de execução por contratação integrada. A adoção de orçamento sintético não é irregular, podendo ser utilizada na estimativa de custo do anteprojeto, mas, independentemente da forma de orçar a obra, a medição da contratação integrada deve ser realizada por etapas. Faltou esse ponto, né? Por etapas, conforme o cronograma físico-financeiro. Então, o erro é esse adotar o critério de preço unitário. Só uma dúvida. Agora, onde está isso? Aí tem que fazer uma pesquisinha aqui. Aqui eu joguei no Notebook LM para ele fazer uma pesquisa rápida, né? Deixa eu ver. Mas o orçamento sintético, ele constitui a parte da, como é que é mesmo? Do custo unitário, né? Isso, custo de cada item, de cada serviço. Hum,
dos critérios. Então, é vedada a realização de obras e serviços de engenharia sem projeto executivo. Não. O regime de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação por tarefa, contratação integrada e semi-integrada serão licitados por preço global, né? Eu acho que deve achar isso daí na lei de licitação, né? Cada regime se aceita preço global ou não. Daí, no caso, aqui a contratação integrada tem que ser por preço global, não unitário. Artigo 23, parágrafo 5º, se vocês tiverem acesso aí. Se você quiser colocar na tela aí, André. Vai falar aqui sobre orçamento sintético aqui. Eita. 14.133. 23. Artigo 23. É o parágrafo 5º ali. Parágrafo qual? 5º. Ele vai falar aí sobre um processo licitatório para contratação de obras e serviços de engenharia sob os regimes da contratação integrada ou semi-integrada. O valor estimado da contratação será calculado nos termos do 2º deste artigo, acrescido ou não de parcela da remuneração de risco. E sempre que necessário, e o anteprojeto o permitir, então o anteprojeto tem que permitir, a estimativa do preço será baseado em orçamento sintético, balizado em sistema de custo definido no inciso 1 do parágrafo 2º deste artigo, devendo a utilização de metodologia expedita ou paramétrica e a da avaliação aproximada baseada em outras contratações similares ser reservada às frações de empreendimentos não suficientemente detalhadas. Então, se o anteprojeto permitir, essa estimativa pode ser por orçamento sintético, que é aquele mais compacto, né? Vamos dizer assim, sem destrinchar todas as composições ali. Sem falar o que, por exemplo, a alvenaria só. Aí eu não preciso citar todos os itens que tem lá dentro da alvenaria. Então pode ser por orçamento sintético. Agora vamos caçar os outros. Tem aqui o parágrafo 9. É do artigo 46. O 46 ele fala dos tipos de regime, né? Inclusive a contratação integrada. E lá no parágrafo 9 fala que o 2, 3, 4, 5 e 6 é por preço global. Show. Né? Por preço global. Seria... Então, o único que não é preço global é preço unitário e prestação de serviço. Isso daí eu lembro que a gente falou uma vez, né? Quando a gente chegou nessa parte, a gente falou sobre isso, né? Então, preço unitário e prestação de serviço é o único que não é por preço global. O resto é tudo preço global. Empreitada por preço global, integral, por tarefa, integrada e semi-integrada. Ok? Show de bola. Tudo bem. E ainda falou, né, que a banca aceita a execução por etapas do cronograma físico-financeiro. Né? Isso para medição, né? No caso, para o pagamento. Isso. Vai ser medido ali por final de cada etapa que for definido, então, não por unidade. Cumprimento de metas de resultado. Falar vedado a remuneração por preços unitários. Ó. Exatamente. Daí a gente pode tentar usar essa lógica, né? Que, no geral, a grande maioria aqui é preço global. Só o que realmente tiver escrito preço unitário, evidentemente é por preço unitário. E prestação de serviço também pode ser preço unitário, né? Mas o resto é tudo por preço global. Fornecimento de prestação de serviço. Daí, tentando usar a lógica da contratação integrada, a empresa, a administração, ela vai
fazer uma estimativa de preço global, né? No anteprojeto. Aí cabe à empresa fazer o projeto básico executivo com base nesse preço global, né? Que pode passar ou não, dependendo como ela fizer o projeto, né? É uma dúvida que sempre eu fiquei, que assim, eu nunca acompanhei uma contratação integrada, né? Essa estimativa, quando a administração, ela opta pela contratação integrada ou semi-integrada, ela meio que não tem muita precisão, né? Vamos dizer assim. Tanto é que ela já está querendo que a contratada elabore o projeto básico executivo. Como ser assertivo, né? Uma dúvida que me gera. Como que a administração vai conseguir chegar mais próximo do valor real ali? É lógico que vai ter um anteprojeto, tal, tudo mais, mas não vai ter uma precisão, né? Tanto é que, senão ela Então, faria, o projeto básico executivo, se ela se o tivesse arquiteto ou o engenheiro da prefeitura fizer o projeto básico, já dá uma precisão melhor, né? Daí, Mas aí deixa de ser integrada. daí é semi-integrada, porque daí a contratada vai fazer o executivo, né? O que é o que mais acontece no meu serviço, né? Porque a Sim, sim. arquiteta normalmente faz o projeto básico, né? E a gente contrata a empresa para fazer o projeto executivo e executar, né? Uhum. Mas pode acontecer também de não ter projeto nenhum, nada, zero, né? Daí a administração entende que é mais viável, mais rápido, talvez no financeiro, né? Mas acho que é mais por questão de agilidade, né? Para não perder o dinheiro do convênio, né? Para ser uma coisa mais rápida, tentar ser mais rápido, daí já contrata a empresa para fazer o básico e o executivo ao mesmo tempo, né? Daí a prefeitura só tem o cadastral só, seria o anteprojeto. Uhum. Iria mais para isso. Claro que se tivesse tempo mesmo, aí caberia à prefeitura fazer o projeto básico, pelo menos o projeto básico, né? Para ser mais preciso. Sim. Já entraria numa contratação semi-integrada. Isso. Essa é a ideia. Agora, adotando a metodologia BIM, que ainda vai entrar, pelo menos aqui em Sorocaba vai entrar ainda, vamos ver como é que vai ser. Então, esse foi os pontos do 1 e do 2, sobre aditivo. Quiserem dar uma lida aqui, veja se tem algum erro aqui. O item 2. Só para relembrar, a, a obra será concluída em 3 anos e o valor total dela é 100 milhões de reais. Tá? Eu acho que essa justificativa do fiscal de ter distorção do quantitativo, eu acho que não é aceitável. Porque como a empresa quem foi ela que fez o projeto? Se ela que fez o projeto, como que ela vai justificar que está com distorção no quantitativo? Se é um erro dela, ela tem que assumir o erro, né? Tipo, acho que tinha alguma coisa assim falando que era a responsabilidade da contratante. E o aditivo está abaixo dos 25%, né? Acho que até aí estaria tudo bem, mas eu acho que não é aceito aditivo na integrada, por a contratada já fazer o projeto, né? Exatamente, isso mesmo. Né? Até 25 seria aceitável, até 25%, né? Por ser uma construção. Se eu não me engano, em reforma, acho que chegaria a 50%, se não me engano, né? Exatamente. Só que aqui não é o caso, porque, como você me falou,
a contratação integrada. Então, a responsabilidade é totalmente da empresa. Se houve problema no projeto, o problema é dela, né? Ela que vai ter que arcar com o problema. Só que aqui a banca, se você citar as exceções, existe exceção para poder ter aditivo. Vocês lembram qual seria a exceção? Aqui, em regra, não vale aditivo, que é a responsabilidade da empresa. Mas existe exceção. Se você informar a exceção, a banca dá um pontinho a mais. Não lembro qual que é a exceção. Deve ser algum fato superveniente, né? Alguma coisa que não está no controle. Eu não lembro exatamente, mas creio que seja algo que fuja do, sei lá, uma pandemia, algo que a É assim, inflação foi lá quanto em mais você vai cima. colocando o assunto ali, É, já serve. travou aqui. Deu uma travada no André, não deu? Uhum. Você tá aí, ô, João? Acho Eu que tô. do André que travou. Pensei Foi que tinha ele ter sido meu. caído. Tá certo? Então, a primeira Opa. exceção é por causa de força maior, ato fortuito, né? Daí pode ter aditivo. E a segunda exceção vamos ver. A segunda exceção é a administração, ela decide alterar o projeto ou adicionar coisas, né? Porque é de interesse público, né? Só que aí vem da administração, né? A administração ela altera o projeto, daí aplica o aditivo. Agora, não pode vir da contratada. Vamos ver o tipo de resposta que a banca aceita. Aqui ele mostra os tipos de avaliação que pode ser aceita, né? De acordo com cada item. Depois a gente chega nela. Cadê? Aqui o parágrafo 2, né? Aditivos. A irregularidade está em realizar aditivos por variação de quantitativos, o que não é permitido por lei na contratação integrada. O valor de 10 milhões está abaixo dos 25%, que não é motivo de irregularidade. A exceção que permite aditivos está em situações de alteração de escopo solicitada pela administração ou fruto de caso fortuito força maior, desde que os fatores de risco envolvidos não estejam alocados para a contratada. Como a contratação integrada é realizada com anteprojeto, divergências de quantitativo ocorrerão para mais ou para menos, não gerando, nesses casos, direitos de aditivo, de acréscimo e nem de supressões. Ok? Aqui fala o requisito, a pontuação que a banca adotaria, né? Zero. Na primeira, zero por não identificar irregularidade ou fazer de modo incorreto. Como você falou, né, Gabriel? Se você encher linguiça e fizer de modo incorreto, vai ficar com zero. Né? Lá, tá vendo? Não adianta só Mas falar, né? é. Vamos ver a pontuação 4 aqui, a pontuação máxima. Identificou a irregularidade da medição, explicou que o orçamento sintético não é irregular, mencionou a medição por etapas e a necessidade de seguir o cronograma físico-financeiro e fundamentou a resposta. Aí a pontuação máxima. No item 2, identificou a irregularidade por variação de quantitativos, citou as exceções, justificou a divergência e a impossibilidade legal de acréscimos ou supressões. Ok? Então vamos ao terceiro agora. Sobre atraso na Interessante obra. essa Oi? questão de interessante essa questão de sempre tentar ver se tem exceção à regra, né? Que pelo que eu vi ali ele vai valorizar a pontuação. Eu não sei quanto tempo teve para fazer só essa discursiva aqui, mas leva um tempinho, hein? Então Opa, ali você tem que ficar meditando, pensando na situação prática, É, pensando nas possibilidades. fazer um Aí vai, brainstorm,
Cria né? uma historinha ali, cria uma historinha. Vamos lá, o item 3. Fique à vontade para analisar, procurar erros. Julgo dos erros. Acho que aí tá mais fácil falar o acerto. O acerto, para mim, Aqui, só tá do mais não com os acréscimos oriundos do retrabalho e da administração local. Aí eu acho que o fiscal acertou em não aceitar os acréscimos. Agora, dali para trás. Tô cagado. Uhum. Então, eu entendi que você pode apontar o erro e também apontar os acertos. O importante é acertar as análises, né? Então, ele acertou em não aceitar a dilação de prazo, né? Não, ele Não, concordou com a dilação de prazo. ele aceitou a dilação de Ah, prazo. tá. Ele aceitou a dilação de prazo, mas não com acréscimos oriundos de Isso. retrabalho da administração local. Né? Na verdade, ele fez acréscimo de valor do oriundo de retrabalho, que já não pode, né? Se a empresa errou por conta do projeto dela, que não teve compatibilização, o problema é dela. Aí o fiscal foi lá e aprovou, né? Aí ele deu acréscimo de valor oriundo do retrabalho, que a contratada pleiteou. Já está errado também, não pode, né? Foi uma falha da empresa, ela que vai arcar e piorou aceitar aí, né? O ponto que tem que analisar aqui, que fala que o projeto hidráulico, né? O projeto hidráulico estrutural, eles foram analisados pelo fiscal e estava tudo certo. Não tinha nenhum erro, nenhum problema ali. Então, Não se houve teve, ó, algum... tendo sido causado por um erro de compatibilização do projeto. O Mas isso daí atraso foi por conta disso. mas isso daí foi por Que conta aí da contratada, né? é isso. Aí, como é integrada, a gente tem que citar que é a responsabilidade da empresa, Exatamente. o projeto básico, executivo, então é problema, né? E dela que não tem que ser analisado pela fiscalização acréscimo, nem cabe. O fiscal Ok. Então, jamais queria aceitar. o problema é da contratada. E Mas o é atraso possível também o está dentro do fiscal... prazo. Um mês Mas é só. possível o fiscal dilatar o prazo? É permitido dilatar Olha, o prazo? É eu 35 acho, dias, não é? 30 e poucos dias? Oi? Até eu acho que 35, 32 dias pode dilatar, não pode? Por quantos dias? Não sei se depende do tipo de obra, do Porque aí valor. foi projeto hidráulico estrutural, né? No caso foi coisa técnica, né? É. Então, eu acho que Mas tem isso uma daí tem que estar limitação. previsto, mas isso tem que estar previsto em edital, contrato, né? No contrato, basicamente. Tem que estar previsto no contrato. A possibilidade de dilação de prazo, daí segue o que está no contrato. Vamos ver. eu acho que para esse caso, como a contratada que cometeu um erro, ela falhou ali, né? Tipo, eu acho que não caberia o fiscal aceitar essa dilação de prazo. Mas eu Mas, acredito que a dilação de prazo seria para isso mesmo, para qualquer problema que é, surgir no projeto, na obra, é possível, sim, talvez né? sim. Só que cabe a contratada solicitar a dilação de prazo, né? Sim. Agora, de valor, não cabe Não, aí hipótese alguma. a administração não vai arcar com os problemas dos outros, não, Jamais. né? Ó, para a pontuação máxima, identificou a irregularidade em aceitar a dilação de prazo. Então, é uma irregularidade a dilação de prazo. Citou a Então, lá, responsabilidade pelo projeto básico e executivo, né?
mencionou o prejuízo causado pelo atraso da obra sem acréscimo de valor e citou a aplicação de penalidade pelo atraso e justificou a resposta adequadamente, né? Tem essa questão da penalidade também, faz sentido. Se ela atrasou, ela vai ser penalizada conforme... 60 dias úteis quando o regime de execução for por contratação integrada. Eu vi aqui. 60 dias úteis, o que é? Que pode, né, dilatar quando for execução de Tá. contratação integrada, com a Lei 1473, artigo 55. Bom, a dilação de prazo. A resposta aceita aí pela banca é: a irregularidade está em aceitar a dilação de prazo de execução. Por se tratar de contratação integrada, a empreiteira é responsável pela elaboração do projeto básico executivo. Logo, erros de projeto são falhas dela, o que não gera direito de aditivos de prazo nem de valor. A fiscalização não pode concordar em dilação de prazo, mesmo sem impactos financeiros, pois essa condição estava prevista em edital. E atrasos geram dano à administração, pois haverá um aumento de tempo para ter benefício gerado pela construção. A contratada está sujeita ainda à aplicação de penalidade pelo atraso. Mas se é possível, mas não é possível dilatar o prazo, estando previsto em contrato? Não sei, precisa estar verificando ali, porque foi uma falha deles, né, o André? Eles falharam ali na adequação do projeto, então não faz sentido você aumentar o prazo, gerar mais custos, porque assim, a partir do momento que você aumenta o prazo, você acaba aumentando também, né? Com custos de, por exemplo, de canteiro, enfim, outros custos aí indiretos também. E então o outro problema de dilatar o prazo é causar mais custos para a administração. Vai acabar aqui gerando custos, tanto para a empresa, os dois, né? E outra coisa, o comentário do colega, ele citou o artigo 55, 60 dias. Esses 60 dias não tem a ver com aditivo, ele tem a ver com a apresentação de propostas. São os prazos mínimos para lá na fase lá da apresentação de proposta. Então, ainda lá na licitação, a gente está lá no período da licitação ainda. Agora a gente já está falando da obra em si, execução. Só um medição, detalhe, enfim. rapidinho. Ele está falando aí que o erro foi no projeto, né? Sim, compatibilização de projeto. Eu acho que eu pulo o lugar até aí, porque, por exemplo, quando tipo, a administração faz os projetos, né? Digamos, se ela tivesse feito o projeto, tivesse esse erro, poderia ter feito aditivo, mas como a responsabilidade do projeto era da contratada, né? Não tinha como, igual você falou, alguém falou que como a questão do projeto era responsabilidade da contratada, acaba que não tinha como dilatar, né, o prazo. Que foi erro dela. Acredito que seja isso, né? Por isso que colocou Isso. que é irregular, né? Concordo. Uhum. Tá certo. Então, o problema maior é causar prejuízo à administração por erro da empresa, né? Basicamente. Sim. O artigo 133, nós não vimos ainda, mas ele fala que na hipótese de adotar contratação integrada ou semi-integrada, é vedado as alterações dos valores contratuais. É proibido, né, vedado a alteração dos valores contratuais. Aí, exceto nos seguintes casos, que é esse estabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, decorrente de fato fortuito ou força maior, por necessidade de alteração do projeto, que nem você falou, André, ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação a pedido da administração.
Tem que ser a pedido da administração, conforme você tinha citado também. Por necessidade de alteração do projeto nas contratações semi-integradas e por ocorrência de evento superveniente alocado na matriz de risco, como de responsabilidade da administração. Então, se tiver um evento lá na matriz de risco, e que é responsabilidade da administração, também seria aceito o aditivo, nesse caso, seria a exceção, né? Tá Isso é no certo, né? artigo 133, 133. Ok, né? Joguei aqui no notebook ali para ele fazer umas pesquisas mais detalhadas, né? Então é isso mesmo, né? Como foi erro da empresa, não, não cabe dilação de prazo para nada ali, né? É ela que vai ter que se virar para arrumar. Não pode causar prejuízo para a administração. E mais um ponto aqui, inclusive, a apuração da responsabilidade do projetista por falha no projeto, né? Que vai poder instaurar procedimento para apuração da responsabilidade do responsável técnico e a adoção de providência necessária para ressarcimento dos danos causados à administração, né? Então, esse atraso já está causando dano à administração. E querer concordar com dilação de prazo vai causar mais dano ainda, né? Porque você teria que entregar o objeto em determinada data, já não vai ter mais. Imagina, você tem que entregar o hospital e não vai ser entregue, mas é o prejuízo. Como eu disse, tem outros custos também envolvidos, enfim. Exatamente. Então, existe a possibilidade de dilação de prazo, mas em outras situações, né? Não nesse caso. Mas também não pode causar prejuízo para a administração, né? Uhum. Vamos ao 4 aqui. O item, deixa eu colocar mais para baixo. A gente consegue achar um erro no 4. Que era para fazer em meia hora, tá levando quase uma hora. Mas tá bom, né? A gente vai discutir no assunto. A gente acaba É que extrapolando um pouco também. esse estudo de caso aí tá bem completo, tá? Uhum. Questão diferenciada, assim. Eu acho que no dia você leva aí umas 2, 3 horas para fazer essa discursiva também, né? O erro seria essa parte da disponibilidade orçamentária, que não bate com o cronograma, com o orçamento, o cronograma financeiro contratual previsto? Só para lembrar, a obra vai levar 3 anos, né? 3 anos, é É 100 orçado em 100 milhões, né? milhões, né? E aqui fala no primeiro ano, Eu vi uma é, disponibilidade orçamentária de 20 milhões de reais, embora o cronograma financeiro contratual previa 30 milhões para execução de serviços. É porque assim, quando você faz a licitação, um dos itens lá do termo de referência se diz ao caso da disponibilidade financeira. É tipo Eu assim, acho que tem quanto de dinheiro que a administração compatível, né? tem. Aí tem que estar compatível, aí está com menos. Não poderia acontecer isso. Não poderia ter aceito uma licitação. Imagina assim, eu não tenho dinheiro para contratar, para comprar determinada coisa, mas eu vou lá e vou comprar.
é assim que funciona. Na administração, você tem que provar que você tem disponibilidade financeira antes, senão nem vai ser aprovado a licitação. Não tem como ir sem ter o dinheiro comprovado que você tem aquele dinheiro já previsto. E aí ele não tem. Está falando aqui, só tem 20 milhões de reais previsto e no cronograma físico-financeiro tá querendo 30. Tá faltando 10 milhões aí, pô. É isso. Então, o erro já está lá na parte de planejamento, não deixar uma reserva financeira de 30 milhões, que é o ideal para esse primeiro ano. Mas Exatamente. qual seria o jeito correto de fazer? Mesmo não tendo esses 30 milhões, tem os 20 milhões no primeiro ano. Qual seria o jeito correto de fazer? Aí teria que ser alterado o cronograma. Teria que fazer um cronograma Para 20 milhões, né? financeiro que cabesse esses 20 milhões no primeiro ano. Então teria que ser adequado. Olha, eu só tenho 20 milhões para o primeiro ano. Então o que dá para fazer no primeiro ano? Está em serviços. Então aí lá no cronograma físico-financeiro, primeiro ano, 20 milhões. Exatamente, altera o cronograma, mas isso lá na fase de planejamento, não na fase de execução, né? Ah, sim, É. obviamente. Tá desse jeito. E agora o que vai acontecer com os envolvidos? Aí eles respondem. Você fala por conta da irregularidade? Isso. Aí Aí vai eu ter sei que que responder, né? Quem pelo- participou do planejamento vai ser responsabilizado aí, por essa falha de não previsão de disponibilidade orçamentária. E também o fiscal não pode concordar com isso daqui, né? Ele tá falando também que concordando que tem que ser desse jeito, né? Uhum. Tá lá. É. O Tinha erro foi de sido quem mantido. elaborou lá o ETP, a parte de planejamento e não fez a reserva financeira, ok. Mas também o fiscal não pode ser corresponsável, né? E aceitar essa bucha para ele também, né? Uhum. Tudo bem. É mais no planejamento do que na fiscalização, isso daí. Isso. Então, no item 4 aqui, o ponto máximo é identificou a irregularidade de prever despesas não permitidas, mencionou a necessidade de ajustar o cronograma físico-financeiro, a incidência de juros e mora em face da manutenção do cronograma, mencionou a necessidade de apuração de responsabilidade e justificou adequadamente a resposta, né? Então, a resposta aceita pela banca. Despesa sem disponibilidade. A irregularidade está em prever despesa sem a respectiva disponibilidade de recursos financeiros. Nesses casos, o fiscal deve ajustar o cronograma físico-financeiro à nova realidade orçamentária, prevendo a execução de serviços no corrente ano correspondente a 20 milhões de reais, mantido o cronograma de execução, além da contratada ter direitos aos juros de mora, a administração deve instaurar processo administrativo para apuração de responsabilidade de quem deu causa à irregularidade. Então, nesse caso, se a gente fosse fiscal, o ideal é, antes de começar a executar, vai falar que se identificar o erro, o ideal é já falar, tá errado aqui, precisa arrumar, né? Arrumar antes de executar, né? Mas eu acho que o fiscal é até complicado isso daí, porque o fiscal depende, né, também. O fiscal técnico, hoje tem a diferença lá, né, do fiscal administrativo e fiscal. Isso caberia talvez ao fiscal administrativo, né? Sim. O fiscal técnico nem vai ter acesso a isso daí, o cara vai estar fiscalizando a obra lá, a parte técnica. Então, Depende. Na época que eu fiscalizei algumas obras, eles disponibilizaram os processos para olhar, né, se estava tudo ok, se tinha alguma coisa. Aí nessa parte, eu acredito que, claro que, né, que é meio complicado, igual o Gabriel falou, mas dependendo do órgão, o fiscal tem acesso a esses documentos, né, para averiguar essas sim. irregularidades. Os Acho que documentos são o públicos, fiscal né? técnico, Uhum. ele não tem mais essa diferenciação, eu acho, né? Se os dois assinam como fiscal do contrato, né? Tem alguns lugares que eu assinava desse jeito, eu era como fiscal do contrato e fiscal técnico. Uhum. Na teoria,
na teoria tem três figuras, né? O Uhum. problema é que, por exemplo, em prefeitura a gente não tem pessoal, não tem quantidade suficiente. Mas na teoria teria que ter o fiscal administrativo, o fiscal técnico. O fiscal administrativo cuidaria dessa parte mesmo, papelada, toda a parte burocrática, vai. O fiscal técnico, que vai ser o cara técnico mesmo da obra, e tem um outro agora que é o fiscal setorial também, que é, por exemplo, o cara que, sei lá, um lugar específico. Você vai ter uma obra, sei lá, como que eu posso dizer, de um hospital, vai, alguma coisa, uma contratação dentro de um hospital, e aí o diretor do hospital, que conhece a realidade lá, melhor que qualquer pessoa, até quem fez parte do planejamento, ele é o fiscal setorial. Então, na teoria, tem todos esses elementos, essas figuras, né? E tem que ser pessoas diferentes. Pessoas diferentes. Segregação. Na prefeitura, até então, eles estavam separando pelo menos os dois principais, que era o administrativo e o técnico. Então, o ponto é, se o fiscal, vamos pegar o fiscal do contrato, se ele, ao longo do andamento da obra, ele identificar esse erro, um erro grave, ele tem que fazer alguma coisa, ele não pode ficar quieto, fazer vista grossa. Com certeza. E aqui, o ideal é tentar ajustar o cronograma físico-financeiro para se adequar à previsão orçamentária, né? E vai Sim. ser, né, vai ter apuração de responsabilidade de quem causou aquele erro lá, né, lá atrás. Muito bem, então, para finalizar, agora sobre a RT. Aqui é o item 5. Então, qual que é o erro? Bom, A RT. primeiro a RT do engenheiro, né? E Uhum. o que realmente está fiscalizando não é o que está com a RT, né? Ele colocou outro engenheiro, basicamente. Isso está errado, né? O que está no Tá, acervo né? técnico é um e o que está fiscalizando é outro. Aí, E essa questão... pode falar.
Não, é assim, pelo que eu entendi, né? O engenheiro, ele tá falando que a RT é de quem, do detetor do acervo e que não precisou a RT do engenheiro residente. Pelo que eu entendo, precisa da RT do engenheiro residente. No caso, a RT de cargo e função não substitui a RT de fiscalização da obra. Aí, nesse caso, o fiscal teria que fazer uma ART da fiscalização da obra. Não sei se vocês entenderam isso. Sim, tem a parte do fiscal e tem a parte de quem executa a obra também, né? Isso, pelo que eu entendi, né? É o fiscal da parte da administração e pela empresa o engenheiro residente tem que ter a RT de execução. Sim. Aqui falta é que tem RT de execução. O problema é de quem, né? Porque tem aquilo que está previsto, como fala aqui no acervo, durante a licitação foi indicado o engenheiro da execução, né? Na execução. O dono da construtora. Foi emitido a RT dele da execução. Então tem que valer a RT dele, que está constando lá no contrato e tal, né? Não pode mudar. É tipo isso, ele emitiu a RT, só que ele não vai na obra. Aí colocou outro cara para fiscalizar que não tem a RT. É essa Mas falha. se ele vai ou não vai na obra, aí é problema dele também, né? Não, Se mas foi, ué, ele emitiu a RT, a responsabilidade tem a técnica dele. responsabilidade É dele. essa que é a questão. Se ele decide não ir na obra, não visitar a obra, se ele mora em outro estado, aí vai ser o problema dele, né? Mas o importante é que a RT que foi estabelecida lá na licitação da execução tem que ser cumprida. É aquela RT, não pode mudar. É, Aliás, mas detalhe, em pode. parte, se está no contrato, por É, exemplo, estou lá no contrato que é necessário que o engenheiro da contratada esteja presente acompanhando a obra, PVP. Aí o órgão pode também aplicar penalidade, porque ele está descumprindo o contrato. Gente, só um momentinho, é porque ele caiu. Aí, no caso, teria que precisaria da RT do residente também? Ou valeria só a do dono da construtora? Mas não é. precisaria, porque senão não faz Eu também sentido. acho O que cara tá lá, precisaria, né? não tem responsabilidade técnica nenhuma. Não importa que ele esteja presente se não tem a RT. Então, a administração ela precisa da RT de alguém que vai ser responsável pela execução, né? Não importa quem seja, né? Desde que seja né, legalmente habilitado. Então, para regularizar isso aqui, o, tem que ter sido emitida a RT do fiscal, é importante, né? É obrigatório, na verdade. E aquela RT que foi emitida lá na licitação para um engenheiro responsável, ele que vai ficar responsável. Mas se acaso ele quiser mudar, ele mora em outro estado, ele quiser passar para outro, ele pode? Tem a transferência, né, de responsabilidade técnica. Existe essa possibilidade, mas tem que ser registrado. Então, você vai ter que emitir uma outra RT, colocar uma observação que você que está assumindo a partir de agora determinada obra e meio que dando baixa na outra RT. Existe essa possibilidade de transferência, mas tem que ser tudo regular, né? Tem que ser feito de forma regular. Tem que informar a administração, estando tudo certo, não tem Também, problema nenhum, né? também tem que ser informado a administração. Verdade. Exatamente. Então, ponto máximo aqui para identificou a irregularidade na execução de atividade de engenharia sem a respectiva RT, explicou que a RT de carga e função não substitui a RT de fiscalização, porque na administração a gente e já é assim, quando eu entrei no serviço público como engenheiro, já no primeiro dia já me falaram, imita a RT de carga e função, né? Daí eu mudei de prefeitura, a outra prefeitura fez a mesma coisa, imita a RT de carga e função, né?
Então, eu tenho a RT de carga e função, que vai se estender, acho que não tem limite, né, de prazo, não sei. Só que qualquer obra que for feita, no caso de fiscalização aqui, que eu for fiscal, eu tenho que emitir RT de fiscal também. Nossa, É. aqui a gente faz errado, então. Eu só tenho RT de carga e função. Eu não tenho RT de fiscalização, não. Mas você é fiscal de alguma obra? De algum contrato? Algumas ou várias. Precisaria emitir para cada obra. Você tinha que emitir uma RT. Senão você Tá não tudo tem a errado. responsabilidade técnica. Ninguém nunca fez isso aqui. Mas eu te entendo que lá no começo o pessoal tinha uma resistência também de emitir, porque tinha que pagar, aí não queria pagar a RT. Aí eu até que eu meio que falei, É que a beleza, então vocês prefeitura não não vão vai ter pagar RT. responsabilidade técnica. Paga, É, lógico, paga. aqui, Tem nossa que senhora. pagar, tem que pagar, tem que informar para eles. Então vocês estão sem responsável técnico. Vocês não querem pagar, estão sem responsável técnico. A não ser que outra pessoa emitiu a RT de fiscal. Daí você não é responsável outra pessoa, né? Se acontecer qualquer E coisa, você não geralmente, é quando. responsável. Mas não tem RT de fiscal. Então, ó, Sendo que no O fiscal meu do já foi o contrato vem sem contrário. RT de fiscal. mas o Tribunal de Contas vai cair em cima, né? Uhum. Tomara que caia, o pessoal ficar esperto um pouco. Mas eu teve obra também que eles não emitiram também, para falar a verdade, eu nem discuti. Que eu falei, então deixa como está. Mas por aí. Tá certo. Geralmente a briga está nesse sentido, que o pessoal não quer pagar a RT, obviamente que a gente não vai tirar do nosso bolso para pagar também, como profissional. Mas Então, beleza, isso acho que tem em lei? Isso tá na lei de licitações? acho que não na lei de licitações, mas tem alguma coisa do Ou é mais CREA, eu normativa acho, do CREA, né? normativa do CREA e tal. Mas acho que tem, enfim, é consenso isso daí, tem que ser emitido. Já acho Uhum, que já tem jurisprudência também, desses casos. sim. É que na lei de licitação é lei de licitação e de contrato. Então, na parte de contrato deve falar alguma coisa a respeito, né? É, Também, né? Então, citou a previsão legal de participação do profissional detentor do acervo, apresentado na licitação, e apresentou justificativa para a troca de engenheiro, né? Então, para finalizar, a resposta aceita pela banca é: a RT regularidade está em executar atividade de engenharia sem respectiva RT, seja de fiscalização como de execução. A RT de carga e função não suprime a necessidade da RT de fiscalização técnica, atividade específica de engenheiro ou arquiteto. Quanto ao engenheiro executor, a contratada deve manter na execução do objeto o profissional detentor do acervo apresentado na licitação, independentemente de ser dono da consultora. A troca de responsável técnico tem que ser justificada e aceita pela fiscalização. O fato de o engenheiro da obra não possuir RT de execução agrava o problema. Muito bem. Então, esse foi o estudo de caso da CESP 2022, TCE Santa Catarina, fiscalização de obras. Tá certo? muito Daí, bom. agora, mas para a gente se Muito habituar, para ver como é que funciona o negócio, né? E a gente vai discutindo também. Agora, a Mariana, né? produtivo. É a Mariana agora? Discursivo é o João Paulo, né? João Paulo, parte 2. Eu? Isso. Beleza. Daí, se até 9h30 a gente não conseguir fazer tudo, a gente deixa para semana que vem, daí. Tá? Tá, beleza. Bem produtivo o estudo a parte do estudo de caso dessa forma, achei interessante. Quanto mais historinhas assim, melhor, né? Para a gente memorizando, né? Muito bom. Porque na aplicação prática, na hora do aperto, na aplicação prática que a gente aprende, né? Exatamente. Porque se ficar só na teoria, normalmente passa batida, a gente nem se toca. Né? Abriu aí? Sim. Uhum. Então, aqui eu trouxe uma questão
não é um estudo de caso como esse, é uma questão dissertativa, né? Foi cobrado aqui no Tribunal de Contas do município de São Paulo. O edital de 2020, próprio aplicado em 2023 só. Eram três excursivas, valia um total de 75 pontos aqui, né, de 230. Ó, questão 1 aqui. O empolamento. O Tribunal de Contas do município de São Paulo analisa as medições referentes aos serviços de terraplenagem de um aterro com o corte de solo em um local, transportado e compactado em outro local. Sabe-se que a massa específica do solo no corte é de 2.000 kg por metro cúbico. A massa específica do solo solto é de 1.600 kg por metro cúbico. E a massa específica do solo compactado é de 2.500 kg por metro cúbico. Assim sendo, pede-se: letra A, explicar o conceito de empolamento do solo. Letra B, explicitar como se calcula o fator de empolamento do solo citado no texto dado e apresentar o seu valor. Letra C, explicar o conceito de eficiência operacional utilizado em transporte de solo em obras de terraplenagem. É Quem quer basicamente ir? um exercício, né? Só que um exercício Exatamente. mais detalhado, né? Explicado. Essa prova que as 3 excursivas foi meio que exercício, sim. Mas a primeira mais ainda, as outras 2 são mais conceituais. Uhum. Alguém quer falar aí que é o conceito de empolamento do solo? Eu entendo que empolamento é quando uma terra compactada, ao ser removida, vai entrar ar, então vai aumentar o volume dessa terra, né? Desse solo. Beleza. Isso aí mesmo. E aí, matematicamente, é uma relação entre o volume solto sobre o volume no corte, né? Que também dá para fazer a relação entre as massas específicas. Massa específica, que aí seria o invertido, né? Entre a massa específica do solto, se eu não me engano. Preciso escrever isso daí para ter certeza. É do corte sobre o solto, Do né? corte sobre o solto, perdão, isso. Do corte sobre o solto, isso. Pensando assim que se o empolamento vai aumentar o volume, né? Então a relação tem que ser um número maior que 1 ali na hora que você fizer a conta, né? É interessante, se você conseguir colocar aí, ô João, você consegue escrever na tela aí? Consigo. Você pode colocar e fazer a relação da massa específica solta, do corte, perdão, sobre o solto. E aí substituir em função da massa sobre volume. Porque as massas, elas não vão se alterar, né? A massa, se eu pegar na balança, tanto no corte quanto no solto, elas são iguais. Isso, boa. Então, a massa do corte sobre o volume do corte dividido por massa solta sobre o volume solto, o que acontece? As massas são iguais, então as massas vão cortar, né? Ali. Elas são iguais, aí vai sobrar volume e vai inverter matematicamente, o volume solto vai para cima e o volume do corte vai para baixo. Então a gente consegue falar que o empolamento é o volume solto sobre o volume do corte. Vai dar um valor maior que 1, né? Isso. Então, o volume solto é maior, então vai ser um maior que 1. Então vai ser a porcentagem o fator de Que empolamento, né? aumenta. Uhum. Isso. O quanto vai aumentar, né? Se for 1,04, é 4%. 1,3 é 30%. É sempre Vai ficar deixa eu ver. 2.000 dividido por 1,600 dá 1,4. Ele faz menos 1, né? Matematicamente, você pode pegar esse valor, subtrair 1. E aí isso vira uma porcentagem. Aí vira uma porcentagem, que é a porcentagem do empolamento. Pessoal. E a eficiência operacional?
Essa aqui eu ia bater cabeça, ia ter que encher linguiça na prova. Mas daí no B aqui, né, o cálculo aqui, como é que vai ficar o resultado, o fator de isolamento? Vamos para Ele, frente. ele Ele cobrou aqui 10 pontos. Cada questão valia 25, né? Ele cobrou 10 na letra A, 10 na B e 5 na C. É o padrão de resposta da banca. Empolamento é o Que bom. fenômeno físico pelo qual o material escavado experimenta uma expansão, que aqui é volumétrica, fica escrito volumetria, expresso em porcentagem do volume original. Ou seja, sempre que o solo é removido do terreno lateral inalterado, ocorre um rearranjo na posição relativa dos seus grãos, acarretando um acréscimo no volume de vazios na massa. tá. Beleza, mais ou menos o que foi falado aí. Só que escrito mais bonito. Cálculo do empolamento. O empolamento é definido como a razão entre a massa do solo no corte e a massa específica do solo solto menos 1. Empolamento igual a massa específica no corte por massa específica solta menos 1. Fez a conta? 25%. É Botou falando que era 40. 2.000 por 1.600 dá 1,25, né? É, Uhum. isso aí. Aí subtrai o 1, né? Como a gente tinha Subtrai comentado. o... E aí, Uhum. não falou nada de fator de conversão, né? Mas aqui na resposta do exercício ele colocou. O fator de conversão, o fator de empolamento, é o inverso do empolamento. Ou seja, o fator de conversão é igual a 1 sobre 1 mais Z. Portanto, 1 sobre 1 mais 0,25 igual a 0,8. Que aí seria o inverso. Embora ele nem tenha perguntado disso, eu nem ia colocar. Se Mas o tivesse fator de ocasião. conversão serviria para quê? O fator de conversão é o contrário. Você tem o solto É o e a chapa. inverso. É o inverso do empolamento, o fator de conversão, né? É. Uhum. Ah, tá. O inverso ali. É você pegar o solto sobre o corte, pegar o 1.600 sobre 2.000. Dá Você vai pegar 80%. o solto e vai compactar. É isso? Não necessariamente compactar, né? Porque seria como ele estaria no natural, né? Compactado seria menor ainda, né? Porque ele deu a massa específica compactada, ó, é Tá. maior do que no corte. Ah, tá. Apenas uma relação inversa do Uhum. empolamento ali. É. E a banca deu Certo. compactado aqui só para confundir, né? Em Uhum. nenhum Nem momento usou. foi usado. Exatamente. Até existe É. uma relação entre a compactada também. Tem vários nomes aí que relacionam também a massa É alguma compactada coisa com... de contração, se eu não me engano. Não? Isso, É, verdade, isso muito mesmo. bom. Fator de Esse- contração? Que não é esse nome, não. É outro nome, né? Então, 1.600 por 2.000 dá 0,8, né? Que é 80%. E o, Isso. e Que o é o... inverso, e o inverso dá 2.000 por 1.600 dá 1,25, que é 25% de Uhum. empolamento, né? Sim. Isso aí. E aí, na letra C, ele pede conceito de eficiência operacional utilizado em transporte do solo em obras de terraplenagem. Quem saberia falar alguma coisa sobre isso? Para dar eficiência, você tem que calcular a quantidade de terra de solo com empolamento para você determinar quantos caminhões, né, se farão transporte. É. Dado o Ou, contexto aí do ou, exercício, é é, uma boa resposta. ou então, a eficiência melhor ainda seria se reaproveitasse ali mesmo na obra o solo, o corte com o aterro, né? É, compensar, né? Fazer a compensação de Isso. corte a terra. Vamos ver o que a banca coloca. Eficiência operacional no transporte de solo em obras de terraplenagem é o rendimento de exploração do equipamento. Vou grifar esse negócio aqui. Rendimento de exploração do equipamento. Ou seja, a relação percentual é um negócio mais complexo que a gente pensou. A relação percentual entre as horas nas quais
o equipamento foi efetivamente utilizado e as horas totais que permanecem no canteiro. Então tem a ver com a hora produtiva e a hora improdutiva dele, né? Só uma pergunta, esse aí não seria aquele fator de eficiência do DENIT, não? Ou do DENIT, ó. Aqueles que vem lá no de pavimentação, acho que o DENIT mesmo. Não seria Ciclo, esse você aí, quer não? ver? Isso, No- é. Uhum. Eu acho Tem que pode três ser. tipos, não é? De eficiência, se eu não me engano. Não sei. Tem uns 3 tipos, eu Não acho. manjo Tem um disso. que é da geometria do vai ser levado em consideração dentro do caminhão lá, por exemplo. Tem vários tipos aí. Aqui então, a eficiência operacional deve ser é uma dessas aí. E tem a ver com quantas horas ele fica parado e quantas horas ele trabalha. A máquina. No caso aqui, o transporte vai ser um caminhão. Ah, Eficiência tá. operacional, portanto, No caso, seria um trator para remover a terra, uma opção. Você vai otimizar o tempo de uso, né, para não ter prejuízo, né, da utilização do trator. Aí você vai usar a quantidade de caminhão adequada, né? Seria isso, acho que sim. para ter uma certa eficiência. Porque a máquina não pode ficar parada, né? Carrega um Não, caminhão, ela vai ficar esperando o caminhão ir lá 10 quilômetros voltar. para voltar para carregar de novo. Não. Então deve pegar mais caminhão, né? Então, aí você vai dividir, então, as horas efetivamente trabalhadas pelas horas efetivamente disponíveis. Esse valor vai ser eficiência operacional. Alguns fatores influenciam a eficiência operacional, como deslocamentos da máquina de uma posição para outra, pequenos reparos de campo, remoção de obstáculos, descanso do operador e interrupções para receber instruções, dentre outros que concorrem para que o equipamento não consiga trabalhar integralmente os 60 minutos de 1 hora. Então, basicamente, vai ser horas, horas trabalhadas. Desculpa o garrancho aí, que tá numa posição meio É. estranha que eu escrever. Horas trabalhadas dividida por horas efetivamente disponíveis. Efetivamente disponíveis. Isso é eficiência operacional. Vou falar que é isso aqui. Então, no dia o cara vai ter 8 horas, mas 9 horas de serviço, né? Os caras trabalham das 7 às 5. Parou 1 hora para almoçar, o cara parou mais um pouco para tomar um cafezinho, não sei o quê, no banheiro e tal, ficou parado por alguma instrução que ele foi observar, trabalhou 6 horas. Dividir 6 por 9, então a eficiência operacional do cara aqui, 0,66. Seria isso, 66% né? de rendimento. Uhum. 66% de eficiência operacional no transporte. O Gabriel mandou no chat uma imagem, né? Fator de eficiência, que consiste na relação entre o tempo de produção efetiva e o tempo de produção nominal de determinada quantia, de determinado equipamento. A aplicação deste fator mostra-se necessária para incorporar ao modelo os tempos em alteração de serviço, deslocamento de equipamento, entre frente de trabalho, preparação de máquinas e atividade de manutenção, entre outros. Então, o fator de eficiência está mais relacionado a maquinário, então, né? Equipamento. Uhum. Essas definições, a FGV adora cobrar isso daí. Boa. Eu vou fazer o CGE aí. FGV, né? Essa daí, nossa, direto eles falam. E misturam essas 3 definições. Hein? Tá certo. Agora eu não sei tirar esse negocinho daqui. Aqui pra frente, eu peguei esse material do Organiza lá. Aí dois professores colocaram as respostas deles, que eles prestaram esse concurso na época.
A resposta de um professor. Empolamento do solo refere-se ao arranjo dos grãos do solo em determinado momento, devido à sua maior ou menor compactação. Ao movimentar uma determinada quantidade de solo, os grãos são rearranjados, incorporando vazios entre suas partículas, ocorrendo um aumento de volume e uma redução de massa, da massa específica. Para o cálculo do fator de empolamento, colocou o cálculo do fator de empolamento, se dá por meio da relação entre as massas específicas do solo no corte e do solo solto. Também é possível obtê-lo por meio dos volumes do solo no corte e do solo solto. No caso de análise, deve-se dividir a massa específica do solo no corte pela massa específica do solo solto. 2.000 dividido por 1.600 igual a 1,25. Nesse caso, o fator de empolamento corresponde a 25%. Eficiência operacional foi bem sucinta. Eficiência operacional relacionada ao transporte de solo em obras de terraplenagem refere-se à relação da quantidade nominal em que os equipamentos são capazes de movimentar e a quantidade efetiva de material movimentado. Aí o outro professor colocou: solos em seu estado natural possuem determinado grau de compactação e determinado arranjo de partículas. Da operação do corte, tais partículas são rearranjadas e o grau de compactação é modificado. Em razão disso, há um aumento do volume do solo após o corte. Este aumento de volume é denominado empolamento. O fator de empolamento é a razão entre a massa específica do solo no corte e a massa específica do solo solto. No caso, em questão é dado por fator de empolamento igual a massa específica do corte dividido por massa específica solto, igual a 2.000 por 1.600, igual a 1,25. Eficiência operacional também foi bem sucinto. Eficiência operacional trata das mudanças na produtividade de um equipamento em relação à sua capacidade nominal, quando este trabalha com determinado material, de primeira, segunda ou terceira categoria. Respondeu um pouquinho diferente do outro, né? Mas ambos tiraram nota máxima. Tá valendo. Uhum. Ambos tiraram nota máxima. Nas 3 questões, inclusive. Aí, Bacana. 9 horas já, não sei se alguém já vai para algum, porque ainda tem mais 2 questões dessa prova. A gente faz elas na próxima. Vocês que sabem. São 21 horas. Por mim, pode Até uma continuar. Alex aí falou que é 21 horas. A gente geralmente vai até 21h30. Mas aí tem mais gente para apresentar hoje, não tem? Qualquer coisa a gente deixa pra semana que vem, daí. Beleza. Da minha parte, pode pular que eu não consegui preparar nada hoje. Então, se você quiser continuar, pode continuar. Já. Então, beleza. Vamos para a segunda questão. Foi sobre avaliações de imóveis. Um dos temas suscetíveis de análise e fiscalização dos auditores do Tribunal de Contas do município de São Paulo são os tipos de avaliações de imóveis urbanos de que trata o NBR 14653, parte 1, e 14653, parte 2. Com base nas definições dessas normas, pede-se definir o método involutivo de avaliação de bens e definir o método evolutivo de avaliação de bens. Vocês manjam disso aí? Eu não sei qual que é qual. Involutivo, imagino que seja, sei lá, eu só estou chutando aqui, imagino que seja conforme a deterioração, né, do imóvel. E o evolutivo, de acordo com, sei lá, a valorização. Agora, Analisando como o funciona radical esse das método, não palavras. sei. Analisando o radical e o prefixo das palavras. Mas eu não sei também como que faz. Tem ideia, Gabriel? Ai, cara, eu não lembro agora no momento. Não, tem as palavras-chave que eu usava para O as evolutivo, provas A objetivas. Mariana vai. eu acho que Mariana vai mandar. envolve todos os custos. Como é que eu fiz uma questão sobre isso, agora deixa eu lembrar, mais ou menos. O evolutivo, ele, quando você faz, ele está incluso os custos, lucro, tudo que envolve. Aí o involutivo, agora que o involutivo eu esqueci. Mas não é isso, não, é outra coisa o involutivo. Parece que ele tira como base o valor. Aí eu esqueci, o involutivo eu não vou lembrar, não. Mas eu acho que o evolutivo envolve todos os valores do bem, sabe?
o custo, o lucro, o quanto que ele vale. Agora, o involutivo é que eu não estou lembrada. Ok. Aqui a banca ela colocou 10 pontos para a letra A e 15 para B. O evolutivo deve ser mais complexo, então. Padrão. O método involutivo identifica o valor do bem alicerçado no seu aproveitamento eficiente, baseado em modelo de estudo de viabilidade econômica e técnica, mediante hipotético empreendimento compatível com as características do bem e com as condições do mercado no qual está inserido, considerando-se cenários viáveis para execução e comercialização do produto. O método involutivo pode identificar o valor de mercado ou, no caso de utilização de premissas especiais, o resultado é um valor especial. Eu achei que ia vir com fórmula. De baixo tem fórmula aqui. Já no método evolutivo identifica o valor do bem pela somatória dos valores dos seus componentes. Por exemplo, o valor do terreno, o valor das benfeitorias. Caso a finalidade seja a identificação do valor de mercado, deve ser considerado fator de comercialização. É isso que você tá falando, né, Mariana? De que, tipo, coloca tudo, né? Isso, esse Tudo que tem mesmo. nele. Uhum, todos os custos que envolve no Valor do imóvel, terreno, sabe? Uhum, benfeitorias. isso. E o de cima, hipotético empreendimento compatível com as características do bem e com as condições de Acho mercado no qual está inserido. esse estudo de viabilidade econômica, geralmente as questões que eu fazia, a diferença que matava no evolutivo, e tem um outro terceiro que é um pouco parecido, essa parte que fala de estudo de viabilidade econômica e técnica. Esse geralmente quando vem isso escrito, você já sabe que é involutivo nas questões. Esse fator de comercialização também, né? É uma palavra-chave aí também do método evolutivo, né? Uhum. Ele Então, o multiplica pelo método valor evolutivo é o do valor, terreno e o valor das valor do terreno, mas benfeitorias ali. Aí custo meio que é da como se da fosse uma benfeitoria. porcentagem, né? Esse fator de comercialização é uma majoração, né? Esse fator de comercialização. Ó, mandei que o IA dá uma aplicação prática, né? O evolutivo No é chat aqui? isso. O evolutivo avalia separadamente. Tem o valor do terreno, com base em imóveis semelhantes na região, né? E o valor das benfeitorias, que é o custo de reprodução ou de substituição da construção, descontando a depreciação. Então, a fórmula seria isso, né? O valor do imóvel vai ser o valor do terreno mais o valor das benfeitorias, né? E na aplicação prática, uma casa construída em Sorocaba é avaliada usando o método evolutivo, porque não há imóveis semelhantes à venda na região. O avaliador estima o valor do terreno com base em lotes próximos e calcula o custo da construção com base em tabelas de custos e depreciação. Esse é o método evolutivo. Aí o involutivo, então, vai fazer meio que só identificar o valor de mercado, ele vai comparar com os outros, então. Ou não? Aí No ele deu um exemplo prático involutivo. aqui, né? O involutivo, ele usa um modelo, baseado em um modelo hipotético ali, de O exemplo empreendimento. prático aqui do involutivo, né? Um terreno vazio em Sorocaba é avaliado para a construção de um prédio residencial. O avaliador simula o projeto, estima o valor de vendas das unidades, calcula todos os custos e determina quanto vale o terreno hoje para que o empreendimento seja viável. Por isso que é hipotético, né? Hum. Mediante Uhum. um hipotético, não é um real, não é um empreendimento real. Ele faz uma simulação, mas não tem uma comparação real ali, né? Uhum.
Isso, Então, o professor que respondeu. o resultado do involutivo é o valor máximo que pode ser pago pelo terreno, nesse caso, né? Então, vamos dizer que o evolutivo já está construído. E o involutivo ainda não tá construído. Acho que é isso mesmo. Que fala aqui, né? Inclusive, porque se ele vai basear num estudo de viabilidade econômica e técnica, quer dizer que o negócio não está lá, né? Mediante um hipotético empreendimento compatível. Não existe o empreendimento ainda. É. Tem essa diferença. Aí eu já não sei, porque tipo, tá falando de avaliação de imóveis, né? Não sei necessariamente se já não tem que estar construído ali, não. Talvez pode usar um modelo hipotético para se analisar Entendi. algo que já está construído, sim, mas você não vai ter uma Você referência vai real, imaginar, sabe? tipo, você vai avaliar uma casinha toda ferrada, que tem um terreno numa localização boa, você vai avaliar pelo evolutivo, você está considerando aqui, né, o valor do terreno, o custo da benfeitoria e multiplicar pelo fator de comercialização. Aí no evolutivo seria você fazer um modelo de viabilidade econômica e técnica para você fazer um outro empreendimento naquele local. Algo assim, né? É bom para a gente conseguir lembrar, né? Assim, pelo menos das principais características aí. O maior É. detalhamento, como ninguém assim tem experiência em avaliação de Não, imóveis, nem o. Deu pra você acredito ver, tá? eu. O professor aqui do Organiza lá, ele tirou. A VUNESP deu o máximo para essa resposta aqui, foi uma linha praticamente. Método involutivo Caraca. de avaliação de bens. Consiste na concepção de um modelo hipotético virtual. Para a VUNESP, isso Caramba, foi nota máxima. eu acho que o Caramba. avaliador deu nota máxima pela audácia mesmo. Como Pois é. ousa fazer uma linha só? E no Eu acho evolutivo, que ele colocou que consiste em realizar a evolução do empreendimento considerando suas partes constituintes. Exemplo, a construção de uma edificação multifamiliar. Pode-se estimar o valor individual das partes do empreendimento. A exemplo do terreno, fundações, estruturas, vedações, instalações e acabamentos. Aqui, para poder encher linguiça, ele foi colocando tudo que tinha na casa. Terreno, fundações, estrutura, vedações, acabamentos, antena parabólica, pintura. Vai embora. creio eu que pouca gente deve ter acertado essa questão, né? Então, quando o É, avaliador viu uma resposta próxima, falou, opa, pode ser. essa Ó, daqui. vamos ao outro professor aqui, cara. O método involutivo de avaliação de bens trata da construção de um cenário hipotético de uso e ocupação para um determinado imóvel, para então, a partir desse cenário hipotético, determinar o seu valor. Um exemplo clássico do método é avaliar uma gleba urbanizável a partir de um parcelamento hipotético da mesma. Neste caso, considera-se o valor provável da venda dos lotes resultantes e os custos e as despesas estimadas para este empreendimento, para determinar o valor de mercado da gleba. Esse Foi bem mais arregaçou. completo. Esse aí foi bem. E tirou nota máxima também, que nem o outro. Esse aí tinha que tirar a nota duas Tinha que vezes dar. máxima. Pois é. Às vezes não tirou duas vezes máximas porque ele colocou essa crase aqui numa parte, ó. Verdade. Sacanagem. Boa. Então, aí a gente vê como é que funciona a cabeça do examinador, né? Você pode ser sucinto com uma linha só, mas desde que você responda a pergunta, ou você pode Uhum. encher linguiça aí e usar até exemplo. Pois é. E você vê que uma resposta da banca era uma resposta grande, né? Você vê que não Foi a necessariamente resposta. para a Foi ela. VUNESP você tem que. É que ela usou a definição de norma, né, cara? Então. Ela deu Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, a resposta da banca é Então. uma resposta muito formal, que nem dá para entender direito de primeira vista, né? Pois é, essa também fiquei perdido quando eu li. Fiquei até assustado. É. Foi a Agora o definição de evolutivo, ele norma, também. mas.
O método evolutivo avalia um bem a partir da avaliação de seus componentes, terreno e benfeitorias. No método, o terreno é avaliado normalmente por meio de um comparativo direto de mercado. As benfeitorias, em geral, são avaliadas a partir de um custo unitário de construção, considerando ajustes em razão de instalações e fundações especiais. A estes valores são o que é isso aqui? Conjugados. Conjugadas às outras despesas, como a administração da obra, lucro e tributos. Conjuga-se ainda um fator de comercialização para que seja, enfim, determinado o valor de mercado de imóvel como um todo. Né? Vê que esse cara aqui manjava bem mais de avaliação do que o outro. Né? Ok. Com certeza. Ambos nota máxima. E a terceira questão foi sobre licenciamento ambiental. Cada questão não tem nada a ver com o outro. Nossa. A resolução CONAMA, número 237 de 97, criou um sistema de licenciamento como instrumento de gestão ambiental, instituído pela Política Nacional do Meio Ambiente, para incorporar o sistema de licenciamento ambiental os instrumentos de gestão ambiental, visando ao desenvolvimento sustentável e à melhoria contínua. Com base nessa resolução, define licenciamento ambiental, licença ambiental e estudos ambientais. Isso aí dá para dar uma enrolada, né? Não sei direito como que tá na resolução CONAMA, mas dá para ter uma ideia, né? Licenciamento ambiental seria tipo o processo de você obter licença. A licença seria depois, né? Algo assim, né? Sendo bem sucinto aqui. Licenciamento seria aqui, licença e autorização também. O licenciamento seria o processo e a licença é a autorização, né? Seria isso. Como se fosse E os o estudos, alvará, né? A licença. Isso. E os estudos, eles vão amparar o licenciamento? Algo assim? Não, peraí. Vamos pensar numa aplicação prática aí. Licença ambiental para quê? Beleza, eu vou querer cortar 100 árvores aqui para poder fazer um loteamento. Um empreendimento qualquer. Você Então, vai vou fazer ter todo que um ir no estado de procedimento São de Paulo. licenciamento ambiental, né? Que vai Vai ser passar por órgãos específicos, né? Isso. Caso estou em São Paulo, vai CETESB, para CETESB. né? Aí, CETESB, beleza. ver a área de influência também, né? Sim, aí eu vou ter que fazer um estudo ambiental para Isso, passa pela poder Secretaria ver. do Meio Ambiente, da Prefeitura, do Estado, se for o caso, né? O estudo ambiental não seria para ver, tipo, identificar quais espécies que tem lá, se tem espécie que pode ser cortada ou não, se tem espécie que exige compensação, qual o número de espécies para compensar. Isso Isso, seria um estudo impacto Estudo de ambiental. impacto ambiental, né? ambiental, isso. Estudo Tipo, de o impacto licenciamento é o ambiental. ETP, né? O licenciamento é o ETP para ver todos os riscos envolvidos, né? Estudo ambiental, um exemplo seria o estudo de impacto ambiental, então, também. E estudo de impacto ambiental. Eu acho que o exemplo mais prático, assim, mais conhecido é uma hidrelétrica, que vai ter um grande impacto ambiental, né? Sim. Né? Daí a Aí licença é a autorização para poder executar o serviço, né? Isso. Vamos ver. Aí deu 10 para licenciamento, 10 para licença e 5 só para os estudos. Eu acho que é tudo incluso, né? Os três são tudo relacionado, né? Aí tem que ser feito todo o estudo ambiental envolvido, né? Para poder dar essa licença. É o padrão da banca. Licenciamento ambiental é o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras, ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. Ou seja, a gente já sabe como é que é, só precisa saber enrolar. Sim. A gente só Agora falou sim. de uma forma mais fácil aí, né? Eu acho que na hora, no dia da prova, não sei quanto tempo vai ter, aí você tem que... Pois é, você tem que... Faz um mapinha mental do lado, escreve licença, vai lembrando palavras relacionadas, puxando assim, setinhas, né, fazendo um brainstorm e depois tenta colocar no rascunho. Boa.
Exatamente. Agora aqui no outro, licença ambiental, ele já usou até coisa de direito administrativo, né? Ato administrativo, né? Licença ambiental é o ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental. Né? E os estudos ambientais são todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, operação, ampliação de uma atividade ou empreendimento, apresentado como subsídio para a análise da licença requerida, tais como os relatório ambiental, plano, projeto de controle ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, colocou um monte de coisa, plano de recuperação de área degradada e análise preliminar de risco. Então, todos os estudos ambientais, eles subsidiam no processo de licenciamento para o órgão liberar a licença. Poderia ter perguntado até o contrário, né? Colocado na ordem, colocado primeiro o que é estudos, depois o que é licenciamento, depois o que era licença. Você viraria praticamente um começo, meio e fim, né? Uhum. E a resposta dos professores. Licenciamento ambiental, procedimento administrativo, o qual visa a emissão das licenças ambientais, constituído por etapas definidas de acordo com o empreendimento analisado, composto de documentos, estudos, projetos e vistorias, com a finalidade de avaliar os impactos ambientais resultantes das intervenções e propor medidas compensatórias e mitigadoras, resultando na emissão das licenças necessárias e o devido indeferimento, conforme o caso. Esse ele já foi mais... escorreu mais sobre o assunto. Licença ambiental, documento o qual possui a anuência do órgão ambiental competente, concordando com o prosseguimento do empreendimento, contendo as diretrizes a serem seguidas nas próximas etapas, condicionantes a serem atendidas, prazos e demais informações necessárias. Aí deu exemplos, né? Licença prévia, ó, o cara que gastou, hein? Colocou até prazo. Licença prévia, prazo máximo de 5 anos. Licença de instalação, prazo máximo de 6 anos. Licença de operação, prazo mínimo de 4 anos e máximo de 10 anos. O cara tava manjando da resolução do CONAMA. É VUNESP Caramba. essa prova, né? Vunesp. É que a VUNESP costuma cobrar isso daí nas questões, então a gente meio que tem que decorar isso daí. Entendi. Provavelmente tinha no edital também esse CONAMA 237, né? Sim, sempre cai. O VUNESP sempre cobra. Né? Esse Estudo concurso aí é para engenheiro civil do TCE? É TCM, do né? TCM, Ah, tá sim. certo. Auditor, TCM. acho que é auditor, cargo com especialidade para engenheiro civil. Ah, sim. Estudos ambientais são os resultados. Aqui em cima tinha. Vou até colocar aqui rapidão. É o TCM de São Paulo que teve em 2018, acho. Não, É, 2022. 2020 foi o edital, mas a prova só foi em 2023. Aqui, ó, auditor de controle externo, Ah, sim. nas Eu pensei, especialidades de engenharia civil. eu pensei em fazer essa prova, mas eu vi que ia passar vergonha, daí nem fui. E ela demorou para acontecer, né, por causa da pandemia, né, eu acho. O edital É, 2020, prova só em 2023. exatamente. Dava tempo de estudar, hein? Ah, não, tinha 2 meses só. Aí. Quando eu via que reabriu o edital, né? Ah, É. reabriu o edital, então, Quando beleza. reabriu o edital, daí eu vi que só faltava 2 meses. Ah, não vai dar, não. É. E você viu que a prova foi uma maratona, né? Você viu que tinha tinha redação, essas 3 discursivas e mais as objetivas. Pois Deve ter é. sido de manhã e de tarde. Uhum. Agora, ele colocou os estudos ambientais, são os estudos realizados nas fases de obtenção das licenças, as quais subsidiam as análises de decisões. Exemplos: estudo de impacto ambiental, estudo de impacto de vizinhança, estudos hídricos, sondagem de solo, entre outros procedimentos conforme a necessidade.
Inclusive a resposta dele, eu achei a resposta dele melhor do que a da banca, para essa questão. Aí o outro colocou licenciamento ambiental, é o procedimento administrativo, por meio do qual o órgão ambiental competente avalia a viabilidade ambiental, a concepção, localização, instalação e operação de uma atividade ou empreendimento, assim como seus ônus e bônus ambientais, e medidas mitigadoras e ou compensatórias. Se aprovado, resulta na expedição de licenças ambientais. Esse aqui ele ficou bem junto com a banca, ó. Colocou ato administrativo também. Uma licença ambiental é o ato administrativo por meio do qual o órgão ambiental competente atesta a viabilidade ambiental de um empreendimento, aprova sua concepção e localização e autoriza sua instalação e operação. A licença ambiental também estabelece condicionantes ambientais a serem atendidas. E os estudos ambientais se referem ao conjunto de atividades e produtos a serem desenvolvidos para a adequada caracterização ambiental de uma atividade ou empreendimento. Os estudos tratam, em maior ou menor detalhamento, de sua área de influência, aspectos e impactos ambientais, medidas mitigadoras e ou compensatórias, e de sua gestão ambiental. O estudo prévio de impacto ambiental e o respectivo relatório de impacto ambiental, RIMA, são exemplos de estudos ambientais, assim como o relatório ambiental simplificado, RAS. É aqui que eles colocaram, né? 75 pontos, 25 pontos por questão. Ok. Achei interessante que na outra questão lá, mesmo aquela resposta bem sucinta, né? A banca considerou nota máxima. Tá certo. Isso mesmo. E acabou as 3 questões dissertativas que tiveram nesse concurso. Ou seja, as questões elas não são assim, perguntas cabeludas, mas tem que raciocinar e Sim. desenrolar. A prova do anterior aí que a gente fez foi muito mais difícil, eu achei. Não, difícil é, mas mesmo assim não dá para zerar. Dá para acertar muita coisa ali, né? Sim. Pelo menos na minha área de atuação. Eu Uhum. eu conseguiria executar alguma coisa ali. Identificar Era os erros. mais difícil, mas por outro lado também era só de uma lei, vamos dizer assim, entre aspas, só de uma lei. Aqui foram 3 temas completamente diferentes, né? Uhum. Eu acho que assim, a lei de licitação, é lógico que você tem que estar estudando muito, né? Mas para quem já trabalha, eu acho que ainda está um pouquinho em vantagem do que o pessoal que não atua ainda na área, porque querendo ou não, a gente acaba tendo um pouco de experiência ali no dia a dia, então todo dia a gente acaba lidando com alguma situação que envolve a lei ali. A Uhum. gente associa com alguma coisa que já aconteceu, né? Exatamente. Mesmo que não saiba o que a lei diz, mas já aconteceu dessa forma, então deve ser o certo, né? Sim, Uhum. sim. Tá bom. Então, daí o resto a gente deixa para semana que vem, tudo bem? Beleza. Tá joia. Ótimo. Muito produtivo hoje. Muito bom. É assim que a gente vai chegar lá. Isso aí. Tá bom, obrigado, pessoal. E boa noite. Valeu, Aí, galera. Tá Boa bom noite. Boa noite, descanso obrigada, bom para todos descanso. aí. Valeu, hein? Tchau, Até tchau. mais. Falou.